Bom, quando a gente fala que o Lula perdeu a aprovação na base, a gente está falando desses grupos mencionados na abertura, mas também dos próprios eleitores, né? A gente sabe que nem todo mundo que votou no Lula em 22 era lulista, mas a aprovação do presidente entre esse público caiu 9 pontos. Agora, 72% dos eleitores desaprovam o governo, aliás, aprovam o governo. Eram 81% em janeiro. A reprovação subiu e foi de 17% para 26%. A gente até viu algumas mudanças na comunicação, mas elas não fizeram muito efeito, né? Pedro, Christian, e a gente já tem uma reportagem da Caroline Bandeira no Globo agora de manhã, que ela ouviu os ministros logo depois que os números foram divulgados, e o que eles atribuem essa queda é a inflação de alimentos, né? Eu acho que a inflação de alimentos certamente tem muito a falar sobre isso, mas vamos ver, eu tô com a pesquisa Quest, com o PDF da pesquisa Quest aqui na minha frente. Lula é mais desaprovado do que aprovado entre brancos, pretos e pardos. Ele é mais reprovado do que aprovado entre católicos e evangélicos, como a gente falou. Católicos ele está empatado, evangélicos desaprovam de longe. Quando a gente olha para a faixa de renda, o que a gente vê? Até 2 salários mínimos, quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, a gente está falando dos brasileiros muito pobres, ali ele é mais aprovado do que desaprovado. Em todos os grupos nos quais que ganham mais do que 2 salários mínimos, a vasta maioria dos brasileiros, tá? A gente está falando de 60% a 70% dos brasileiros. Quem ganha mais que 2 salários mínimos desaprova o governo Lula na base de 60 para 30. É uma baita de uma surra. Quando a gente olha para a educação, quem tem pelo menos ensino fundamental completo, desaprova o governo, 55 a 42. Quem tem ensino médio completo, 64 a 33. Ensino superior completo, 64 a 38. Quem é dessa turma por faixa de educação que aprova o governo Lula, tem um grupo. Aquele que não tem nem ensino fundamental completo. Se a gente vê faixa etária, ele perde de 16 a 34 anos por 64 a 33. O governo entre 35 e 59 perde por 54 a 44. Ele é mais aprovado do que desaprovado, 50 a 46 é apertado, mas ele é mais aprovado do que desaprovado pelos brasileiros que têm mais de 60 anos. É o único grupo por faixa etária em que a aprovação do governo é ainda maior do que a desaprovação. Pela primeira vez, desde que ele chegou ao governo, Lula é mais desaprovado do que aprovado pelas mulheres. Pelos homens, isso já vinha desde a última pesquisa, que foi em janeiro de 25, mas no momento, entre homens, Lula é desaprovado em 59% a 39%. Quando a gente olha para as regiões do Brasil, ele é desaprovado 60 a 37 no Sudeste, 64 a 34 no Sul, 52 a 44 é mais apertado Centro-Oeste e Norte, e no Nordeste ele ainda é mais aprovado do que desaprovado, como disse a Luísa, está na margem de erro, 52 a 46. O Nordeste ainda segura o Lula. Quer dizer, no fim das contas, o que a gente está vendo aqui? Quais são os grupos de brasileiros que ainda aprovam o governo, mais do que desaprovam? Os idosos, mais de 60 anos. Quem ganha muito, muito pouco, os brasileiros mais pobres. Os brasileiros sem instrução. Os brasileiros que não têm nem ensino fundamental completo. A gente está falando... eu estava comentando com o Christian um pouquinho antes, não deu para a gente comentar muito, sabe? Porque tem gente que gosta de chegar aqui em cima da hora. Então, nos 30 segundos que a gente teve antes do Central Meio começar, no fim das contas a gente está falando de brasileiros nordestinos muito pobres e deseducados. É um Brasil que não existe mais. É um Brasil que, ainda bem, a nova república acabou. Você ainda tem essas pessoas que chegaram à adolescência ainda no tempo da ditadura, chegaram à idade adulta ainda no tempo da ditadura e não foram alfabetizadas, não tiveram acesso à instrução, por isso mesmo ganham uma
quantidade muito pequena de dinheiro, são pessoas muito pobres. Esse perfil de brasileiro está concentrado nas regiões Nordeste e Norte, principalmente no interior do Nordeste, menos do que nas capitais. A região Norte é menos densa demograficamente, então são muito mais nordestinos do que nortistas. Mas quando a gente olha por essa divisão regional e percebe que a diferença, embora tenha mais gente que desaprove do que aprove na região Centro-Oeste e Norte, porque a Quest aglutinou, isso quer dizer que provavelmente tem menos entrevistados nessas duas regiões, quando a gente vê apertadinha assim, é provavelmente a turma do Norte mais do que Nordeste que está salvando o Lula aqui. Quando a gente vê que ainda a boca do jacaré está fechando, mas ainda não fechou na região Nordeste, é por causa disso. O problema é o seguinte: esse perfil de brasileiro, o brasileiro muito pobre, deseducado e velho, eles são muito poucos. Eles não salvam nenhum governo. Agora, não são com eles que o governo Lula tem qualquer tipo de problema. Tem um troço muito interessante quando a gente olha para a pesquisa Atlas, que saiu ontem, que pega exatamente o mesmo período, que é o seguinte: você vai lá e procura quais são os grupos onde o Lula é mais desaprovado. Qual o grupo onde o Lula é mais desaprovado? Homens entre 21 e 44 anos, que ganham entre 3 e 6 mil reais por mês. Quer dizer, a gente está falando aqui do homem jovem periférico, que é a tecla na qual eu tenho batido o tempo todo, Christian. Esse aqui é o grande problema. Ali está a base do bolsonarismo, ali está o drama do mundo ocidental, o drama das democracias. Vai ser exatamente esse o segmento que vai, a partir do ano que vem, ter isenção no pagamento de imposto de renda? Esse é o segmento que vai ter isenção no ano eleitoral. Isso. E não é à toa que o governo está fazendo esse tipo de política, porque eles olham para as mesmas pesquisas que a gente. Eles não estão... Eles estão entendendo. Eu acho meio impressionante, porque essas pesquisas já diziam mais ou menos a mesma coisa 2 anos atrás, 4 anos atrás, 6 anos atrás. Mas tudo bem, o governo começou a agir. E o Sidônio está batendo muito nessa coisa de empreendedorismo e tudo mais. Tipo, precisou o Sidônio chegar para se virar e falar: para de falar de CLT, cacete. Não é isso que vai resolver o problema. E não é isso que vai resolver o problema pelo seguinte: a CLT te obriga a ganhar um salário. Quando você tem ensino médio e é um homem jovem, a CLT te obriga a trabalhar um número X de horas todo dia por um salário baixo. Ele consegue o mesmo salário baixo com outros trabalhos e ele consegue improvisar mais o tempo dele. Então, o que acontece? Ele acumula 2, 3 trabalhos, que é uma coisa que ele não consegue fazer com o CLT. Por isso que o CLT não interessa para essa turma, entendeu? Essa turma quer se virar, quer correr, quer fazer grana e tentar sacar uma maneira de sair da armadilha em que estão. Porque seguir uma carreira num determinado... quando você tem ensino médio completo, vai te levar a ganhar mais ou menos o mesmo salário com 40 anos de idade, com 50 anos de idade, com 60 anos de idade. Sendo que, se você bola algum tipo de negócio e dá sorte, e o troço pega algum tipo de tração, você tem a possibilidade de vir a ganhar mais quando você... A única maneira de você crescer é fazer uma aposta. Eu não estou dizendo que a maior parte das pessoas vão conseguir. Sim. Mas a aposta que elas fazem com 20 anos, com 30 anos de idade, é essa. Ou o governo entende que essa é a mentalidade, ou não vai conseguir. Evidentemente, o Sidônio... Desculpa, vai lá. Não, eu ia dizer nem que não pode haver um problema também em termos de contribuição, né, Pedro? Porque eu entendo essa conta, ela faz sentido para mim, mas eu tenho um receio de saber se a gente tem uma população com educação financeira suficiente para contribuir em cima desse dinheiro que está entrando a mais por não estar na CLT, por não estar... isso lá na frente vai ter um efeito, né? Não tem, mas... Para ganhar uma aposentadoria de R$300? Mas o que você está dizendo, na verdade, é que, somando com alguma percepção minha de certa racionalidade, que eu suponho que todo mundo tenha, quando toma decisões a respeito da vida profissional, é o seguinte: num certo mundo, você ser CLT é muito melhor do que você estar numa posição precária, tendo que se virar. Mas isso não funciona num mundo em que os salários são muito baixos.
Porque se você tiver um salário de 6 mil, 7 mil reais com CLT, talvez você preferisse ser CLT. Só que você não tem esse salário de Se 6 você mil não- reais com ensino médio. É isso que eu estou falando. Se você não tem esse salário e te oferece um salário mínimo de 2 mil reais com CLT, aí você não quer CLT. É claro. O que você está falando, na verdade, e que diz respeito à impopularidade crescente do Lula nesse segmento, é que nesse segmento o governo perde popularidade porque o país melhorou. Porque não é mais um país de miseráveis que vivem de auxílio do governo. Ou seja, é um país que ficou de um país de meio de classe baixa, que não é uma classe miserável, ou de classe média baixa, mas para o qual o emprego de CLT não é atraente exatamente porque Este emprego de CLT, né? Este emprego de CLT, especificamente numa certa faixa de renda, não é atraente, na medida em que as ambições apareceram, mas os salários dessa faixa continuam muito baixos. É isso. Então, eles preferem... Agora, o problema é que se Tanto, esses caras Christian, só pra ficarem completar- no ensino médio só, eles vão ficar presos nesse sistema o resto da vida. Eles não vão conseguir subir e aumentar a renda salarial deles, diminuindo em uma só fonte de renda. E aí tem uma complicação maior, que é o seguinte, para o Brasil crescer, a gente precisa ter um aumento real de educação média. E a gente teve algum, mas a gente não teve um aumento de pessoas com diploma universitário grande o suficiente para a gente ter um retorno disso na economia. O que eu quero dizer? A gente formou um bando de fisioterapeuta, a gente formou um bando de professor, a gente formou um bando de advogado, a gente formou muito pouco engenheiro. Na verdade, está caindo o número de engenheiros que a gente forma. Das indústrias que geram riqueza hoje, em geral, elas são compostas por engenheiros. Não somos nós humanistas, Sim, claro. são os engenheiros ou os correlatos. A gente forma muito poucos. Como a gente forma muito poucos, a gente não desenvolve indústria de tecnologia. E aí os poucos engenheiros que são formados vão dirigir Uber. Porque a gente não tem massa desse tipo de cérebro.